Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante: inteligência artificial, a famosa IA. Sabe, um campo que, nossa, saiu total da ficção científica e está remodelando o nosso dia a dia, às vezes sem a gente nem notar direito. E para guiar essa nossa exploração, a gente está usando uns trechos de um documento, um PDF chamado inteligenciaartificial.pdf. Ele compila bastante coisa sobre o assunto. Então, a missão aqui é desvendar juntos os pontos-chave desse material, né? Tipo, o que é IA hoje, como ela chegou até aqui, o que faz ela funcionar, onde a gente encontra, e tem tipos diferentes. Ok, vamos desvendar isso. E por que isso importa tanto? Bom, porque entender minimamente IA hoje é quase essencial para navegar no mundo, né? Tanto agora quanto para o futuro. Então, começando pelo básico mesmo. Como é que a gente pode definir inteligência artificial de um jeito que pegue a essência dela hoje? O documento fala que é uma área da ciência da computação, né? Focada em criar sistemas, máquinas, que simulam capacidades humanas. Mas essa ideia de simular inteligência humana é um termo forte, né? O que isso significa na prática, assim, segundo o material, fala de raciocinar, aprender com a experiência, tomar decisões, reconhecer padrões, até linguagem, resolver problema e se adaptar um pouco. Exato. E é super importante, sabe, diferenciar isso da programação que a gente conhecia antes. Um software normal, ele segue uma receita de bolo, né, instruções fixas. Já a IA, bom, ela é feita para aprender. Aprender como? Ela analisa um monte de dados, busca correlações, ajusta o próprio comportamento com base no que deu certo ou errado antes. E, idealmente, vai melhorando sozinha com o tempo. É um processo bem mais dinâmico, parecido com o nosso jeito de aprender, né? Uhum. Essa ideia do aprendizado contínuo é chave, então. Totalmente. E se a gente quiser uma definição um pouco mais, digamos, formal, mas muito boa, tem a do Stuart Russell e do Peter Norvig. Eles são autores de um livro que é referência na área, sabe? Ah, sim. O que eles dizem? Eles definem IA como o estudo de agentes que percebem o ambiente e tomam ações que maximizam suas chances de sucesso. Agentes que percebem e agem. Tá, isso são um pouquinho abstrato. Como a gente pode pensar nesse agente inteligente de um jeito mais palpável? Olha, pensa em qualquer sistema que interage com o mundo para atingir um objetivo. Pode ser, sei lá, um carro autônomo percebendo a rua com sensores e agindo quando freia ou acelera. Certo. Ou um algoritmo de recomendação, tipo da Netflix, percebendo o que você assistiu e agindo ao te sugerir um filme novo. Ah, entendi. Até um chatbot. Ele percebe a sua pergunta e age dando uma resposta. O ponto central é essa capacidade: perceber, interpretar e agir da melhor forma possível para alcançar um objetivo com base na informação que recebe. Entendido. E essa busca por máquinas que pensam ou agem assim de forma inteligente, isso vem de longe, né? O material até fala de raízes lá na antiguidade, mas o impulso mesmo veio no século XX. Exato. As décadas de 40, 50 foram fundamentais para criar a base teórica. E aí, figuras como Alan Turing foram, nossa, essenciais. O Turing. Sim, aquele artigo dele de 1950, Computing Machinery and Intelligence. Ele não só jogou a pergunta no ar, as máquinas podem pensar, que já é uma provocação e tanto. Sim, super provocativo. Como ele propôs o teste de Turing, que é uma forma, ainda que hoje seja debatida, né? Mas uma forma de avaliar se uma máquina consegue se passar por um humano numa conversa. Que ideia genial para a época. Totalmente à frente do tempo dele. Ele conectou lógica, matemática, o potencial das máquinas que mal estavam começando a existir, lançou a semente, sabe? E o nome mesmo, inteligência artificial, quando que ele surgiu? Quem deu esse nome? O batismo oficial veio um pouco depois, em 1956, numa conferência super importante, a Conferência de Dartmouth. Foi lá que o John McCarthy usou o termo pela primeira vez. Dartmouth. Isso. Essa conferência é tipo um marco zero da IA como campo de pesquisa mesmo, sabe? Formal. Reuniu os pioneiros.
McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Ellen Newell. Eles definiram a agenda inicial ali. Que era? Criar máquinas que usassem linguagem, formassem conceitos abstratos, resolvessem problemas que só humanos resolviam e que se aprimorassem sozinhas. Uma ambição gigantesca para a época. Nossa, imagino. E depois disso, como foi? Foi um caminho reto, assim, de sucesso? E longe disso. As décadas seguintes, 60, 70 até 80, tiveram os primeiros sucessos, sim. Programas que resolviam problemas lógicos, jogavam damas, xadrez. Legal. Mas também vieram as primeiras grandes frustrações, sabe? As limitações eram enormes. O poder dos computadores era, nem se compara com hoje. Lidar com a ambiguidade do mundo real, com muito dado, era quase impossível na prática. E aí? Aí veio o que chamam de inverno da IA. Cortaram o financiamento, rolou um pessimismo. Aqui as coisas deram uma esfriada, então. O que será que fez a coisa esquentar de novo? O degelo começou ali pelos anos 90 e ficou mais forte nos anos 2000. Foram várias coisas juntas, sabe? Tipo o quê? Primeiro, a lei de Moore continuava firme e forte, né? Computadores ficando muito mais potentes e baratos, exponencialmente. Segundo, a internet explodiu, gerando um volume de dados digitais que nunca tinha existido. Dados são importantes para IA, né? Fundamentais. E terceiro, e talvez o mais importante, avanços técnicos em abordagens como machine learning, o aprendizado de máquina, e principalmente as redes neurais artificiais, que começaram a dar resultados bem legais em tarefas específicas. E aí a gente chega na era atual, né? Depois de 2010, mais ou menos, o que marca esse período? Essa é a era da IA aplicada de verdade, em todo lugar. 2 fatores foram cruciais. Primeiro, a capacidade de processamento ficou absurda, muitas vezes usando GPUs, aquelas placas de vídeo de jogos, sabe? Sei. Para processamento paralelo. Exato. E segundo, o Big Data. Terabytes, petabytes de dados sobre tudo. Imagens, textos, transações, sensores. E aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. É quando a IA sai do laboratório e entra no nosso bolso, na nossa casa, no trabalho. É verdade. Os exemplos estão por toda parte, né? Assistente de voz que a gente conversa. Sim, Alexa, Siri. Carro que dirige sozinho ou quase. Recomendação de filme, de música. Tradução instantânea. Aqueles geradores de imagem e texto que surgiram recentemente. É impressionante. A IA ficou onipresente. Exatamente. Essa combinação de poder computacional gigante, dados pra caramba e algoritmos mais espertos permitiu que a IA finalmente entregasse o que prometia, sabe, em escala. E tá impactando quase tudo. Ok. Entendemos a história, a trajetória, mas para a gente entender um pouco mais a fundo, quais são os pilares técnicos? Como funciona essa IA moderna? O documento lista os fundamentos importantes. Você podia guiar a gente por eles, talvez focando nos que mais impactam hoje? Claro. Vamos lá. A gente pode pensar em alguns blocos de construção-chave, né? Primeiro tem os algoritmos, que são basicamente a receita, as instruções que o computador segue. Só que na IA moderna... Eles não são fixos. Muitos não são, eles evoluem. E é aí que entra o machine learning, um aprendizado de máquina. Que é basicamente ensinar o computador a aprender com os dados sem precisar programar cada regrinha, né? Exatamente isso. Em vez de você falar para o computador, se acontecer X, faça Y, você dá para ele milhares de exemplos e o algoritmo de ML aprende sozinho a achar os padrões importantes ali. E dentro do machine learning tem umas abordagens mais específicas, né? O documento fala de redes neurais artificiais. Sim, essa é uma que bombou muito. São modelos inspirados no nosso cérebro. Inspirados, né? Não é igualzinho. Isso, inspirados é a palavra certa. São modelos matemáticos com neurônios que são nós organizados em camadas. Cada nó processa uma informação e passa para frente. O aprendizado acontece ajustando a força das conexões entre eles, com base no quanto o sistema errou ou acertou ao processar os dados de treino. E o tal do Deep Learning, o aprendizado profundo, o que ele tem de diferente? A gente ouve falar muito disso. Então, Deep Learning é um tipo de rede neural com muitas camadas, às vezes centenas. Essa profundidade toda permite que a rede aprenda representações dos dados de forma hierárquica.
Como assim, hierárquica? Imagina reconhecimento de imagem. As primeiras camadas da rede podem detectar coisas simples, tipo bordas, cantos. As camadas do meio combinam isso para reconhecer formas, tipo um olho, um nariz. E as camadas mais fundas juntam tudo para identificar o rosto inteiro. Ah, que interessante. Essa capacidade de aprender características complexas de forma automática é o que tornou o Deep Learning tão poderoso para lidar com dados não estruturados, sabe? Imagem, áudio, texto. Faz todo sentido. E já que você falou de texto e áudio, o documento também cita o processamento de linguagem natural, o PLN. Sim. PLN é fundamental para a gente poder interagir com a máquina usando a nossa língua, né? É o que permite que a IA entenda o que a gente pergunta para Alexa, ou traduza um texto no Google, ou até gere textos que fazem sentido, como alguns modelos fazem hoje. Que é um desafio enorme, imagino, pela complexidade da linguagem. Gigantesco, ambiguidade, contexto. É muito complexo. E a visão computacional seria o equivalente para o mundo das imagens e vídeos. Perfeito. É a habilidade da IA de enxergar e interpretar o mundo visual. Reconhecimento facial, análise de exame médico por imagem, o carro autônomo lendo uma placa de trânsito. Tudo isso é visão computacional. E ela também se beneficiou demais mesmo, do Deep Learning. E por último, o documento menciona raciocínio e tomada de decisão. Como isso entra na história? Bom, enquanto o Machine Learning e o Deep Learning são ótimos para achar padrões nos dados, o raciocínio e a tomada de decisão são sobre usar o conhecimento que foi aprendido, seja dos dados ou de regras que a gente deu, para fazer deduções lógicas, planejar ações, escolher a melhor opção para atingir um objetivo. Tipo um jogo de xadrez? Exato, um jogador de xadrez artificial planejando os movimentos, ou um sistema de logística otimizando as rotas de entrega. É usar a lógica sobre o conhecimento. O mais legal aqui, como você tinha comentado antes, é como tudo isso se junta, né? O Deep Learning ajuda o PLN e a visão computacional, que por sua vez alimenta os sistemas que tomam decisões. Exatamente, não são tecnologias isoladas de jeito nenhum. Os avanços mais legais geralmente vêm da combinação esperta desses fundamentos. E o Deep Learning realmente foi um motor que passou por várias áreas, destravando muita coisa nova na IA. Certo. Agora que a gente tem uma ideia melhor dos comos, vamos para os ondes. Onde que essa tecnologia toda está fazendo diferença de verdade no mundo, segundo o material que a gente tem? A lista de setores é bem grande. Nossa, sim, a penetração é enorme. Se a gente pegar a saúde, por exemplo, já vai muito além do que a gente imaginava há uns anos. Tem IA analisando raio-x, ressonância, para achar anomalias. E a precisão, em alguns casos, é comparável ou até melhor que a de um radiologista humano. Uau! E acelera a descoberta de remédios novos, analisando bases de dados gigantes de moléculas, e também permite monitorar pacientes de longe, com aqueles wearables, sabe? Relógios, pulseiras. Que demais. E na educação? Tirando a correção automática de prova, que mais tem? Tem plataforma de aprendizado que se adaptam a cada aluno. A IA entende onde o estudante está com dificuldade e oferece material de reforço específico, sabe? Personaliza o ritmo. E estão começando a surgir tutores virtuais, baseados em PLN, para ajudar com dúvidas. Interessante. No setor financeiro, eu imagino logo detecção de fraude, né? É um uso clássico. Sem dúvida. A IA consegue ver padrões em milhões de transações em tempo real para pegar atividade suspeita. Muito melhor que sistemas antigos só com regras fixas. Mas tem mais. Análise de risco de crédito, gestão automática de investimentos, os tais robôs traders. Ah, sim. E até chatbots para atender cliente, né? É verdade. E no comércio? Bom, as recomendações personalizadas estão em todo lugar. Quem viu isso gostou daquilo. Exato, mas a IA também ajuda a analisar o que o pessoal fala nas redes sociais para entender a imagem da marca, ajuda a definir preço dinamicamente, a prever a demanda para não faltar nem sobrar produto no estoque. Tá mudando o varejo todo. Transporte é outro setor que vem logo à mente.
Carro autônomo é o exemplo mais chamativo. Sim, embora o carro 100% autônomo ainda seja um desafio em tanto, mas a IA já está otimizando rota de entrega para empresas, gerenciando o semáforo para melhorar o trânsito e naqueles sistemas de ajuda ao motorista que vem nos carros novos, sabe? Frenagem automática, alerta de ponto cego. Uhum, presente ali. E no entretenimento? Netflix, Spotify, parece que eles adivinham o que a gente quer. A personalização ali é tudo. Os algoritmos de recomendação com IA são o coração do negócio deles. Ficam aprendendo o nosso gosto o tempo todo para manter a gente engajado. Na indústria, a gente pensa logo em robô na linha de montagem, mas é só isso. Os robôs inteligentes, até os que trabalham lado a lado com humanos, os cobôs, são importantes. Mas a IA está forte também na manutenção preditiva. Que é... Analisar dados de sensores nas máquinas para prever quando uma peça vai quebrar antes de quebrar. Isso evita paradas caríssimas na produção e também otimiza processos super complexos na cadeia logística. E por último, o documento fala de segurança. Reconhecimento facial é talvez o mais famoso e polêmico. Sim, junto com a análise de vídeo inteligente para monitoramento, mas a IA é crucial também na cibersegurança, sabe? Para detectar padrões de ataque de vírus, tentativa de invasão, coisas que um humano sozinho não conseguiria pegar no meio de tanto dado. A abrangência é impressionante mesmo. Se a gente junta tudo isso, dá para ver que a IA não é uma coisa só, né? É um conjunto de ferramentas que está sendo usado para resolver problemas em... Nossa, quase toda a área. Exatamente. E muitas vezes a gente nem percebe, a integração é tão suave que você está usando um sistema de IA sem se dar conta. Virou parte da infraestrutura invisível do nosso mundo digital, né? Agora, uma pergunta importante que o material também traz. Toda IA é igual? Ou tem, sei lá, níveis, categorias diferentes? Essa é uma distinção fundamental. A classificação mais comum que a gente usa divide a IA em 3 tipos, basicamente pelo nível de capacidade e generalidade dela. O que a gente tem hoje, assim, 99,9% do tempo, é a IA fraca ou estreita. Narrow AI em inglês. Estreita porque ela é focada numa tarefa só. Exatamente. Uma IA que joga xadrez muito bem, outra que reconhece rosto, uma terceira que traduz texto, tipo a Siri, a Alexa, o próprio ChatGPT. Elas podem ser incríveis nessas tarefas específicas, até melhores que humanos. Certo. Mas elas não têm consciência, não entendem o mundo de verdade. Não conseguem pegar o que aprenderam numa área e aplicar em outra totalmente diferente. São especialistas, digamos assim. Entendi. O segundo tipo seria a IA forte, ou geral. Artificial General Intelligence, AGI. O que seria isso? A AGI, bom, essa é a IA hipotética, né? Aquela que teria a capacidade cognitiva igual à de um ser humano, que conseguiria aprender qualquer coisa, raciocinar, resolver qualquer tipo de problema, se adaptar a qualquer situação intelectual que um humano consegue. Tipo, entender contexto? Ter bom senso? Exato. Aprender tarefas novas sem precisar ser reprogramada do zero. É a IA que a gente vê nos filmes de ficção científica mais clássicos, sabe? E é importante deixar claro, isso a gente não tem hoje, certo? Corretíssimo. Apesar de tudo que a IA estreita faz de incrível, chegar na AGI ainda é um desafio científico gigantesco. Tem muito debate sobre se a gente vai chegar lá e quando. E além da AGI, ainda tem um terceiro nível que o pessoal fala, né? A superinteligência artificial, a ASI. Sim, a ASI. Esse é outro nível hipotético. Seria uma inteligência que ultrapassaria muito a inteligência humana em, basicamente, tudo. Criatividade, sabedoria, habilidade social. Nossa. É um conceito que assusta um pouco, né? Levanta questões filosóficas, até existenciais, sobre o futuro da humanidade, sobre o controle dessas tecnologias. Com certeza. Então essa diferença entre IA estreita, o que a gente tem, AGI, o objetivo distante, e ASI, a possibilidade futura, é super importante para a gente não misturar as coisas, né? Para calibrar a discussão. Fundamental.
Isso levanta uma questão importante, aliás, que é sobre as implicações, né? Enquanto a gente aproveita os benefícios da IA estreita, a busca pela AGI e a ideia da ASI trazem junto um monte de questões éticas, de segurança, que precisam ser pensadas desde já, pela ciência, pela sociedade. Falando nisso, para dar mais uma cor para a nossa conversa, o documento traz umas curiosidades sobre IA. Uma delas é que IA já está até criando coisas, tipo arte, música. Sim, tem IA compondo música que emociona as pessoas, gerando quadros, ilustrações originais, escrevendo roteiro, artigo. Isso mexe com a nossa ideia do que é arte, do que é autoria, né? É bem interessante. E outra curiosidade, uma viagem no tempo. O primeiro chatbot, chamado Eliza, é dos anos 60. Tentava simular uma psicóloga. Dá para acreditar? É incrível, né? Mostra como essa ideia de conversar com a máquina é antiga. E claro, um marco que todo mundo lembra foi a vitória do Deep Blue, da IBM, contra o Kasparov no xadrez, lá em 97. Ah, sim, lembro disso. Foi um choque na época. Foi super simbólico. Mostrou que a IA podia, sim, superar os melhores humanos em tarefas intelectuais complexas, mesmo sendo uma IA estreita, super especialista em xadrez. E tem a IA que a gente carrega no bolso todo dia, né? No celular. Filtro de foto, teclado que adivinha a palavra. Recomendação de aplicativo. São exemplos do dia a dia. IA estreita trabalhando ali quietinha para deixar o celular mais útil, mais pessoal. A gente às vezes nem pensa que é IA. E por último, uma curiosidade que o documento aponta que na verdade é um debate super atual e sério. A ética na IA. Ah, sim. Isso deixou de ser um assunto secundário, né? Como garantir que a IA seja usada de forma responsável? Como evitar que os algoritmos aprendam e até piorem os preconceitos que já existem nos dados, levando à discriminação? Exato. E a privacidade? Com tanto dado sendo coletado para treinar essas IAs? São discussões urgentes que estão acontecendo agora. Então, fechando um pouco o raciocínio, o que tudo isso significa para a gente? Qual o saldo dessa nossa exploração do material? Fica muito claro que inteligência artificial é bem mais que só um termo da moda, né? É uma tecnologia, nossa, fundamental. Já está aqui e o impacto só vai aumentar. Sem dúvida alguma. Entender os princípios básicos, o que ela pode e o que ela não pode fazer, os diferentes tipos, está ficando cada vez mais essencial para todo mundo. E como o próprio documento sugere no final, que a gente viu até agora, é provável que seja só o começo, sabe? As próximas décadas devem trazer IAs ainda mais capazes, talvez mais autônomas, e com certeza ainda mais integradas na nossa vida, na sociedade. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A IA estreita entrou no nosso cotidiano tão rápido, às vezes sem a gente nem perceber direito. Se a inteligência artificial geral, a tal da AGI, realmente se tornar uma realidade um dia, como é que a sociedade pode se preparar para isso? Para os desafios éticos, sociais, práticos que uma transição dessas traria? É uma pergunta bem complexa, sem resposta fácil, mas fundamental para o futuro que a gente está construindo agora.